Quais são os benefícios de termos uma amizade, um relacionamento íntimo com Jesus em nossa família? Esse é o tema do programa de hoje. Entendes tu o que lês? A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Entendes tu o que lês? Um programa onde eu leio o texto, eu explico o texto e eu tiro as lições ou aplicações do texto para a nossa vida. Eu sou o pastor Mário Luna, é com muita alegria que eu recebo você aqui mais uma vez, ou se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. E hoje nós estamos aí com o programa Entendes tu o que lês, com o tema A Amizade de Jesus com uma Família em Betânia. Você sabe de quem estamos falando? No decorrer aqui da exposição bíblica, você vai descobrir caso você não saiba. E nesse momento, nós queremos ler o texto que vamos usar como base para essa exposição, que está em Lucas 10, 38 a 42 e João 11, versículos 5 e versículos 11, que diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Tá? Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhes, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Agora, João 11, versículos 5 e versículo 11, que diz assim: Ora, Jesus amava Marta e sua irmã, e a Lázaro. Assim falou e depois disse: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Vamos fazer nesse momento uma oração. Eu quero incluir, tá, nesta oração todos os pedidos de oração que são feitos aqui no canal, tá? Se você tem aí uma causa, nesse momento ore comigo. Apresente a Deus a sua causa, porque eu creio em nome de Jesus que a solução desse problema poderá vir segundo a vontade de Deus. Peço oração pela minha vida, pela minha menina princesa, minha esposa e pela minha família de modo geral, porque nós precisamos muito. Estamos aí também enganjados nesta grande obra e os levantes vêm, o inimigo se levanta, né? Também pela saúde da minha esposa, para que o Senhor dê sempre a ela saúde, para que nós possamos continuar aí nessa jornada em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, nesse momento em oração quero pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Quero te render graças por esta grande oportunidade de estar aqui para realizar mais uma vez o programa Entendes tu o que lês? Senhor, eu peço que nesse momento o Senhor ilumine a minha mente, para que eu ensine as verdades segundo está na tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que juntos possamos compreender e colocar em prática. Eu apresento cada causa nesse momento, Senhor querido, de oração. Eu entrego as famílias, eu entrego os casamentos. Se há casamentos com necessidade de restauração, Senhor, traz essa restauração. Que esse marido compreenda essa esposa, que essa esposa compreenda este marido. Também, Senhor querido, eu te peço pelo relacionamento de pais e filhos, que haja, Senhor querido, Senhor amado, um relacionamento segundo a tua vontade, que os pais cumpram os seus papéis, que os filhos cumpram também os seus papéis. Ó Senhor querido, traz paz para esse lar, traz harmonia. Eu te peço também, Senhor, salvação pela vida desse filho que está desviado, que não te aceitou, por essa filha também. Eu te peço por aqueles que estão na vida das drogas, da bebedeira, da prostituição. Pai querido, Pai amado, de várias outras questões. Eu te peço, Senhor, salva, traz para a tua casa. Senhor querido, toma essas famílias, Senhor querido, que tem essa necessidade, causa financeira. Eu te peço uma porta aberta. Eu te peço, Senhor querido, que abençoe esse negócio próprio, essa empresa
empresa que esse irmão ou essa irmã trabalham. Eu te peço também pela saúde, Senhor. Eu não sei o tipo de enfermidade, eu não sei se é alguma enfermidade no coração, alguma enfermidade nos rins, alguma enfermidade no estômago. Ó Deus querido, tantas pessoas doentes, precisando de saúde. Eu clamo por saúde nesta oração. Eu te peço uma cura, Senhor, da depressão, da ansiedade, de síndrome, Senhor. Eu peço que o Senhor possa entrar na causa em questão. Nesta hora também pela vida financeira, Senhor. Portas abertas podem ser, Pai querido, segundo a tua vontade, abertas em nome de Jesus. Ó Deus, eu entrego cada causa, essa causa na justiça. Senhor, eu entrego esse programa mais uma vez. Eu te peço que o Senhor nos dê um programa abençoado. Toma cada membro do canal, cada inscrito do canal. Toca no coração para que eles possam divulgar esse canal, para que outras pessoas possam ser alcançadas. Eu entrego tudo nas tuas mãos e te peço, Senhor, mais uma vez um programa abençoado em nome de Jesus. Bom, nesse momento, vamos dar prosseguimento. Você já conhece aí o projeto Participe do Projeto Mais 3 Inscritos do canal? Esse projeto funciona da seguinte maneira. Você não tem sido abençoado, agraciado por Deus através desse canal? Então faça o seguinte, anuncie, divulgue para mais 3 pessoas pelo menos, tá? Divulgue aí o canal na sua rede social, no seu WhatsApp, no grupo de WhatsApp da família, para que outras pessoas sejam alcançadas. Tantos testemunhos têm sido dados, então você também pode ser alguém que colabore com o crescimento do canal para que vidas sejam edificadas. E lembrando a você, você já se inscreveu? Já ativou o sininho das notificações? E não deixe de dar um like nesse vídeo, é importante, tá bom? Vamos para a nossa introdução? A história da amizade de Jesus com uma família de Betânia, composta por Marta, Maria e Lázaro, é um exemplo inspirador de relacionamento próximo e de devoção. Os relatos bíblicos encontrados em Lucas capítulo 10 e João 11 revelam momentos significativos em que Jesus se aproxima dessa família, compartilhando momentos íntimos, conselhos preciosos e expressando seu amor por eles. Nesse contexto, exploraremos os principais temas desses versículos, destacando a postura de Maria, a preocupação de Marta, o conselho de Jesus, seu amor pela família de Betânia e a referência a Lázaro como um amigo. Esses ensinamentos proporcionam valiosas lições sobre amizade, prioridades e devoção a Deus. Então nós vamos aprender aqui algumas lições. Bom, primeiro, o que é amizade? Eu preciso definir o que é amizade, porque assim, quando nós falamos de amizade, nós temos que ter muito cuidado, porque existe a amizade do ponto de vista agradável a Deus e existe a amizade do ponto de vista desagradável a Deus. Quando você lê a primeira epístola de João, nós vamos ter ali o conhecimento que a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Por quê? Porque quando se fala de amor do mundo, está se falando do amor do sistema, das práticas que são realizadas por pessoas que não servem a Deus e que são influenciadas, infelizmente, pelo maligno, né? Por aquele que é opositor da obra de Deus. Então há uma admoestação, uma exortação para que nós, como cristãos, não podemos, não devemos, em hipótese alguma, amar o mundo. Tiago também faz uma referência, inclusive ele usa uma linguagem que para muitos é uma linguagem assim bastante forte. Ele diz: adúlteras e adúlteros, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? E que todo aquele que se faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus? Então, como cristãos, nós não podemos ter amizades com o mundo. Porém, o que é amizade? A amizade é caracterizada pela proximidade emocional. Então não é só uma questão, entenda aqui, de estar próximo de uma pessoa. Você pode estar próximo de uma pessoa no seu dia a dia devido você ao seu trabalho, trabalhar ao lado de uma pessoa, dependendo, né, no setor e tudo, e não ter, nesse caso, uma proximidade emocional. A amizade envolve proximidade emocional. Segundo,
Companheirismo. Estão prontos a realizar coisas juntos. Colaboração. Suporte mútuo, é ajuda, né? Representando uma relação positiva e enriquecedora na vida das pessoas. Ela envolve confiança, sinceridade e compartilhamento de experiências. Então você vê que a verdadeira amizade, ela envolve confiança. Como é que você vai ter amizade com alguém que você não confia? Como é que você vai ter amizade com alguém se você não é sincero? Como é que você vai ter amizade com alguém se não houver compartilhamento de experiências e sendo valorizada como um dos aspectos essenciais das relações humanas? Dentro de um lar, dentro de uma família, precisa haver amizade. Entre os irmãos em Cristo, nós falamos da comunhão, mas a parte dessa amizade, essa cooperação, essa sinceridade, essa honestidade, precisa estar ali junto também nesse caso, tá? Só para você poder compreender. Então, uma vez que eu defini o que é amizade e mostrei o tipo de amizade que nós não podemos ter, vamos em frente. 2. A família de Betânia. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Lucas nos apresenta aqui a família de Betânia, composta por Marta, Maria e Lázaro. É interessante porque geralmente na cultura judaica o nome do homem vem em primeiro lugar. Porém, tudo leva a crer que Marta era a filha mais velha e, nesse caso, ela era realmente a dona da casa, no sentido de estar ali administrando a casa. A Bíblia não fala nada sobre pais de Marta e Maria e de Lázaro, não se atém a isso, então nós não temos como nos aprofundar nisso. Onde está o que está escrito, a gente tá. Até onde a Bíblia vai, nós vamos. Aonde a Bíblia não vai, nós não vamos. O que a Bíblia fala, nós podemos falar. Se a Bíblia não fala, nós não temos muitas informações sobre aquele assunto, tá? Marta é quem recebe Jesus em sua casa, demonstrando hospitalidade, e era uma coisa muito importante naquela época, principalmente, não só naquela época também, mas naquela época, devido todo o contexto que eles estavam vivendo, ter um lar para se hospedar era uma coisa assim muito importante, tá? Então recebe Jesus em sua casa, demonstrando hospitalidade e abertura para receber o Senhor. Quando Jesus visitou essas duas irmãs, estava próximo de ir para Jerusalém para morrer em favor da humanidade. Isso aqui é interessante, tá? Jesus provavelmente buscava um momento de tranquilidade na casa de pessoas que ele amava, pois já sentia a agonia do momento que se aproximava e precisava desse momento de descanso. E por que nós podemos deduzir isso, achar isso? Podemos compreender isso uma vez que o texto não registra nenhuma cura, libertação, milagre ou salvação durante essa visita. Era um encontro que permitiria a elas desfrutar de um momento de comunhão com Jesus. Você para pensar. Às vezes tem uma pessoa que você gosta muito, tem muita admiração, muita consideração, e essa pessoa está sempre rodeada de muita gente, mas imagine se essa pessoa pudesse ter um tempo para ir na sua casa. E essa pessoa chegasse na sua casa. É isso que Jesus faz na casa de Marta, Maria e Lázaro. Ele vai na casa deles. Jesus era alguém que era muito requisitado. Mas Jesus também, ele tem uma vida social. E ele entende que ele precisa cultivar relacionamentos e bons relacionamentos. Nós, como cristãos, precisamos ter esse entendimento também, que precisamos cultivar bons relacionamentos. A nossa vida, ela não é feita só da parte espiritual. Nós temos uma vida física, uma vida emocional, uma vida social e uma vida espiritual. E nós vamos falando aqui sobre isso. Bom, 2, a postura de Maria. Então, agora nós vamos ver. Jesus é recebido nessa casa. Provavelmente ele foi ali para desfrutar de um momento de comunhão com aquela família. Não há nenhum relato de cura, não há nenhum relato de salvação, não há nenhum relato de milagre, outro tipo de milagre. Então, nós entendemos que Jesus foi até aquele lar para poder ter um momento ali com aquela família no qual ele amava. Qual é a postura de Maria? E tinha esta uma irmã. Esta quem? Marta, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Lucas faz questão de destacar
que Maria se assentava para ouvir a palavra do Senhor. Tá? Isso indica uma postura de aprendizado e devoção, demonstrando o desejo de estar próxima do Senhor. Veja bem, Marta está recebendo Jesus, Maria mora na mesma casa que Marta, Lázaro também mora nesta mesma casa, e Maria, ela quer ouvir Jesus. Ela se propõe a estar ali ouvindo Jesus. O texto não fala de Lázaro, mas provavelmente, eu não posso afirmar, ele estivesse presente, mas o assunto não era com ele, tá? É dito logo no início, né, que eles foram, né, a entrar em certa aldeia. Eles quem? Jesus e seus discípulos, provavelmente. Então, provavelmente, Lázaro estava ali no meio. Não posso afirmar, provavelmente. Isso é uma possibilidade. E o assunto corre entre Jesus, Marta e Maria. Maria agora se assenta para ouvir Jesus. Ela tira o seu tempo para poder dar atenção a Jesus. Ela quer aprender aos pés de Jesus, tá? Existe uma grande diferença entre receber alguém em nossa casa e dar-lhe a devida atenção. E eu tento me preocupar, eu me preocupo muito com isso. Às vezes, quando eu recebo a minha mãezinha na minha casa, é minha mãe Marina nesse caso, porque tem a minha sogrinha mãe também, que é a Rosemary, que é a mãe da minha esposa. Mas quando eu recebo a minha mãezinha na minha casa, eu tento me programar, né? Afinal de contas, aqui no canal, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, quando ele for pro ar, no ano de 2023, ele vai aí pro ar mais ou menos aí, mais ou menos não, eu posso dar a data no dia 6 de junho de 2023, eu tento me programar nesse momento. Eu gravo 3 vídeos por semana nessa época que está sendo gravado esse vídeo. Então eu tento me programar para que quando a minha mãe vai na minha casa, eu possa tirar um tempo para ela. Por quê? Ela merece. Ela é uma pessoa importante. Ela é uma pessoa que eu reconheço a importância dela, eu a amo. Então, Jesus estava na casa dessa família. Jesus estava na casa dessa família e Maria, ela lhe dá uma atenção a Jesus. Então você vê que existe uma grande diferença entre receber alguém em nossa casa e dar-lhe a devida atenção. Você pode receber alguém em casa e não dar atenção para ela de forma alguma. E isso provavelmente fará com que essa pessoa não tenha mais vontade de voltar na sua casa. O tempo é algo muito precioso. Não podemos usar o tempo que já passou, nem o tempo que virá. Você entende isso? Passado, você não pode usar o tempo que passou. Você não pode usar o tempo do futuro. Você só pode usar o que se chama hoje, agora, tá? Mas podemos usar o tempo chamado agora. Jesus precisava de cuidados, porém deixa claro que aquele momento seria para receber a atenção daqueles que o acolheram em sua casa. Marta usou de hospitalidade para com Jesus? É claro, ela recebe Jesus em casa, mas não é só receber Jesus em casa, é estar pronto para interagir com Jesus. E Maria se disponibiliza a interagir com Jesus, mas Marta, naquele momento, ela não está interagindo com Jesus e nós já vamos chegar nessa parte, tá? Você vai entender. Então preste atenção, ó. O que fazemos com Jesus tem relação com adoração, relacionamento, vem em primeiro lugar. Então, o nosso relacionamento com Jesus, oração, leitura da palavra, cultuar a Deus, vem em primeiro lugar. Depois vem o que fazemos para Jesus, serviços. Aqui há uma situação que nós temos que ter muito cuidado. Que às vezes nós prestamos serviço na obra de Deus, nós estamos envolvidos com várias atividades na obra de Deus e nós não temos tempo para cultuar, nós não temos tempo para adorar, nós não temos tempo para estudar a palavra de Deus. E isso é preocupante, porque primeiro vem o nosso relacionamento com Jesus, para depois vir o nosso serviço para Ele. Às vezes tem pessoas aí que, por exemplo, vou usar lugares, né, posições na igreja que acabam desfavorecendo muitas pessoas porque eles acabam ficando muito presos. Um secretário de igreja, às vezes está sempre na secretaria, não tem tempo de cultuar, ele tem que ter um segundo, ele tem que ter uma pessoa que atenda no momento que ele não estiver ali possível para que ele faça um rodízio para ele cultuar. Porque nem sempre o pastor da igreja ele tem uma visão em relação a isso. Então, o irmão tá aí fazendo a obra de Deus. Não, para tudo. Não é só fazer, tem que ter tempo para cultuar a Deus.
Então, imagine, o secretário só vai para o templo para prestar serviço, e o culto, e a adoração, e o aprendizado da palavra de Deus, como vai ser? O tesoureiro, a tesoureira, quem quer que seja. Então, essas pessoas que prestam serviço diretamente no templo, eles precisam de um tempo para cultuar também. Eles precisam estar envolvidos também com a parte da adoração. E em muitos lugares isso não é considerado. E essa pessoa está sempre envolvida. Imagina um tesoureiro que está sempre envolvido. Todo culto tem a questão de recolhimento de ofertas. Então ele está lá para poder receber na tesouraria o recolhimento de ofertas juntamente com os obreiros que estão destinados a recolher ofertas naquela noite ou naquele dia. E aí como faz? E essa pessoa começa a perder tempo de estar cultuando a Deus, adorando a Deus. E isso traz uma defasagem espiritual na vida da pessoa se ela não tiver atenção para isso. Então preste atenção, serviço é uma coisa, adoração é outra. Quando você está servindo, você está trabalhando, é algo agradável a Deus, mas você tem que ter um tempo para dar atenção, um tempo para meditar na palavra, um tempo para poder cultuar juntamente com a igreja que você faz parte. Então isso aqui é algo muito importante de se dizer. Sabe quando você deseja ter um momento de comunhão com alguém e não está preocupado com o cardápio do almoço ou jantar? Você sabe? Muito bem. É mais ou menos isso que estava acontecendo ali. Jesus não estava preocupado com o cardápio, com toda a ornamentação. Jesus estava preocupado em estar ali com aquela família. Porque depois de um tempo, ele passaria pela cruz. Então, haveria, né? Não tinha muito tempo, não faltava tanto tempo assim para ele passar pela cruz. Então ele queria esse momento com essa família. Que ele tinha proximidade porque essa família dava espaço para ele. Às vezes as pessoas olham e acham, Jesus faz assim. Não, não é. São pessoas que se voltam mais para Cristo. Pessoas que estão dispostas a adorá-lo. Então não é uma questão de Jesus fazer a acepção de pessoas. É a mesma coisa de pais com filhos. Uma coisa é preferência, outra coisa é a afinidade que existe por causa dos filhos. Ter filho que se volta mais para aquele pai, filho que se volta mais para aquela mãe. É uma questão de afinidade. Então os pais estão recebendo a atenção, o carinho, o amor. E não tem como os outros filhos dizer assim, porque ama mais. Não, é você que precisa se doar mais. É você que precisa se interessar mais pela vida do seu pai, pela vida da sua mãe. Então a mesma coisa em relação a Jesus. Tem filhos de Deus que se relacionam, se interessam mais em se relacionar. E por isso alguém pode dizer que é mais amado. Não é mais amado, mas é porque realmente ele busca um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Ele busca esse relacionamento. Isso é importante. Isso é essencial. Ela queria ouvir a Jesus. Ela queria ouvir, e Jesus esperava ser ouvido. O texto deixa isso muito claro. Então, Jesus também queria atenção naquele momento. Lembre-se que Lucas está escrevendo para apresentar Jesus como um homem perfeito, mas também para apresentar a humanidade de Jesus. Então, Jesus, como ser humano, ele precisava de se relacionar socialmente. Ou seja, ter relacionamento pessoal com pessoas. E ele busca isso na família de Betânia. Porque ele tem ali amigos. Pessoas que recebiam ele com carinho em sua casa. Queriam estar ali com ele. É verdade que Marta, nesse momento, está numa correria muito grande, mas nós vamos chegar lá e você vai entender. Mas estamos vendo agora como é que se comporta Maria, nesse caso. Bom, nesse momento, você que quer baixar o PDF aí dessa exposição bíblica, né, desse esboço dessa exposição bíblica, eu vou colocar na tela para você aí um pequeno vídeo. Você observe como você pode fazer para baixar aí essa exposição bíblica ou qualquer outro vídeo aqui do canal, né, seja os slides, o comentário de lições. Preste atenção como você pode fazer isso aí de uma forma muito fácil. Baixe os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição do vídeo, clique em mais, depois em mais novamente. Desça até o final da descrição. Clique no link, faça download.
desça a página do meu site até embaixo e com certeza você vai encontrar aí os dois botões. Clique nos botões e faça download dos arquivos. É muito fácil, viu? Ou se você preferir, participe do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna. Seja membro e baixe tudo em um único lugar. PDF dos resumos da EBD, PDFs dos slides da EBD e slides em PowerPoint da EBD. Clique no link na descrição do vídeo e assine como mostra aí o vídeo. Seja membro, semeie no meu ministério de ensino e ganhe todos esses benefícios. Então você aprendeu aí como você pode fazer para poder baixar, tá, os comentários, né, das lições, ou também aí o esboço, né, dessa exposição bíblica de modo gratuito. Ou se você quiser, você pode ser membro, você vai estar apoiando meu Ministério de Ensino e você pode assinar o plano mensal, trimestral, semestral, anual. No anual, você tem quase R$60 de desconto, sai aí mais ou menos a R$10 por mês e você pode fazer isso clicando no link que está na descrição. Se você optar por assinar através do botão que está no YouTube, é apenas o plano mensal e você só vai poder fazer o pagamento com cartão de crédito, mas é uma ótima opção. Só que aí você não vai baixar em outro lugar, a não ser na aba comunidade aqui do canal. Agora, você escolhe o que você quer fazer. Pastor, não dá. Eu não tenho condição, gostaria muito de contribuir também com o Ministério de Ensino, até porque tem pessoas até que assinam, não preocupadas com o material, mas sim apenas para poder colaborar, eles querem contribuir. Mas se você não pode, não tem problema. Participe do projeto Mais 3 Inscritos do canal, tá? Divulgue o canal aí nas suas redes sociais, divulgue no seu grupo do WhatsApp, para os seus irmãos em Cristo, para a sua família. E também não deixe de se inscrever, ativar o sininho das notificações e dar o like no vídeo. Você já deu like nesse vídeo? Então vamos prosseguir aqui. Bom, 4. A preocupação de Marta. Antes falamos sobre como Maria se posicionou. Agora vamos falar de Marta, a preocupação de Marta. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e aproximando-se disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Olha bem o que Marta está pedindo para Jesus. Você vê que tem uma relação de amizade, porque ela chega para Jesus. Quantas pessoas Jesus pergunta para o cego: que queres que eu te faça? Eu quero ver. Marta faz um pedido apenas: ó, pede para minha irmã me ajudar. Ou seja, realmente havia um relacionamento ali mais íntimo, porque ela tem essa liberdade de chegar para Jesus e pedir a Jesus: Jesus, pede para Marta, pede para Maria me ajudar, Jesus, pede para Maria, olha aí, Maria tá aí sentada, sem fazer nada, eu tô fazendo um monte de coisa aqui, Jesus, eu já não tô aguentando mais. Entendeu? Então há realmente, o texto deixa isso claro, que há esse relacionamento com eles nesse caso, tá? Aqui é retratada a preocupação de Marta com os serviços da casa, que a distraem de estar com Jesus. Veja, por um lado, nós vamos parar para pensar que Marta está ali. Não sei como é que foi tratado essa ida de Jesus ali. Eu não sei se Jesus, de repente, chegou ali de surpresa, realmente, de repente Jesus, eu não sei. E imagina, Jesus chegando, juntamente com os discípulos, Marta olha e fala: Jesus é bem-vindo, os discípulos são bem-vindos, mas eu não tô com tudo organizado, então peraí, eu preciso me organizar, porque a forma como tudo vai decorrendo, parece que Marta precisa se organizar, ou organizar algumas coisas ali naquele momento, em cima da hora, e aí faz com que ela fique ali de uma forma, com uma preocupação enorme nesse caso, tá? É o que nos parece. Ela expressa sua inquietação e pede ajuda a Jesus, solicitando que Maria auxilie. Essa era uma grande oportunidade, talvez. Essa era uma grande oportunidade. Talvez tenha pensado Marta: muito bem, poderei demonstrar minhas habilidades ao preparar tudo de forma perfeita. No entanto, Marta não prestou atenção à necessidade real de Jesus de receber a atenção dela. Jesus não estava naquele momento preocupado com os preparativos. Jesus estava preocupado com o momento de comunhão com aqueles que ele amava.
E às vezes nós ficamos, às vezes, desapercebidos com isso também, tá? Em vez disso, ela estava distraída com muitos afazeres, tentando agradá-lo do seu próprio ponto de vista. Esse é um grande erro que muitos de nós cometemos, infelizmente. Queremos agradar a Deus e as pessoas de acordo com nossa perspectiva, mas não podemos fazer isso. Precisamos estar atentos às necessidades das pessoas para supri-las. E naquele momento Jesus tinha necessidade de ser ouvido, de estar ali naquele momento de comunhão com aquela família, a família disposta a ouvir Jesus, a se relacionar com Jesus, a conversar com Jesus. Nós, muitas vezes, cometemos essa falha. Às vezes a gente pensa em agradar as pessoas, mas queremos agradá-las do nosso ponto de vista. No fim das contas, muitas vezes, ao invés de nós estarmos fazendo algo para alguém, nós estamos fazendo algo para nós mesmos. Por exemplo, o marido quer levar a esposa para poder comer fora. Quando chega lá, ele leva ela num lugar onde ele gosta, o tipo de comida que ele gosta. Então ele não está levando a esposa para poder estar comendo e dizendo que está levando a esposa. A esposa está indo com ele, mas na verdade o desejo que está sendo realizado não é o da esposa, é o dele. Se ele diz que vai levar a esposa para comer num lugar, precisa ser um tipo de comida que a esposa goste, porque afinal de contas é o dia que ele diz que está levando ela. A mesma coisa, ele vai comprar alguma coisa para a esposa, precisa ser do ponto de vista dela. Vai colocar alguma coisa na casa, eu vou colocar, vou deixar a esposa sair, vou trazer um presente, aí compra lá um fogão, por exemplo. Mas esse fogão não é o fogão do tipo que a esposa, pelo menos, vamos falar aqui, eu não estou falando de modelo, de custo, mas vamos falar de cor. O marido acha que o fogão numa cor é o mais adequado, mas a esposa já gosta de em outra cor. Então, se é para a esposa, se é um presente para casa, mas é a esposa que vai usar, porque esse presente não é para a esposa, é um presente da casa. Isso aqui é importante destacar. Dia de aniversário de esposa, dia de aniversário de casamento, você não vai dar presente para casa, você vai dar presente para a esposa. Não é uma coisa para ela poder prestar serviço na casa, de forma nenhuma. Mas o assunto não é esse. Então você precisa dar aquilo que ela gosta. Da cor que ela gosta, do jeito que ela gosta. A mesma coisa a esposa. Você vai fazer o prato que o marido gosta. Você vai fazer o prato que você gosta e dizer: marido, olha esse almoço delicioso que eu preparei para você. Conversa fiada, você tá tentando enganar. Não pode fazer isso, você precisa. Então e só através de um relacionamento de verdade, nós vamos aprendendo a conhecer o gosto um do outro. Então, quando a esposa se propõe a aprender sobre o marido e o marido se propõe a aprender sobre a esposa e os familiares se propõem a aprender um sobre o outro, eles têm condição de agradá-los do ponto de vista deles, da pessoa que vai se agradar e não da pessoa que está agradando. É quem vai ser agradado e não quem está agradando. Isso é muito importante. Marta recebeu Jesus em sua casa, mas agora sente-se incomodada e, em vez de abordar Maria diretamente, ela reclama com Jesus. Por que ela não vira para Maria e fala: Maria, vem me ajudar? Ela quer que Jesus fale com Maria, como se, entre aspas, Jesus está interrompendo Maria de prestar o serviço devido. Isso é uma coisa interessante. Porque tem gente na obra de Deus que se incomoda com quem está no seu momento de adoração, e é momento de adoração, e ele quer que essa pessoa faça o que ele quer ou o que ela quer, e não entende que aquele é um momento de adoração. Existem pessoas que são bastante comprometidas com algumas coisas em relação às coisas de Deus. Por exemplo, se você chegar na casa dessa pessoa, se você ligar para ela na hora que ela está orando, ela não vai te atender. Mas é urgente. A urgência vai ficar para depois. Ele está falando com aquele que é acima de tudo e de todos. Então, essa é uma questão muito importante. Nós temos que estabelecer prioridades e Jesus é a prioridade máxima nossa. Quantas vezes nós levamos o nosso telefone, o nosso celular para um culto, chega lá, o telefone está lá, ou você bota ele no VibraCal, tá bom, ou às vezes está no toque, muitas vezes está no toque. Mas eu não sei, de repente pode acontecer alguma coisa. Pode! Às vezes é uma ligação, aí liga, às vezes, uma empresa de cobrança, que você não está devendo nada, mas elas estão ligando, uma empresa de marketing para poder fazer, né? E aí você está lá
atrapalhando o culto porque teu telefone está tocando, porque você não sabe colocar o telefone no silencioso durante o momento do culto. Se você é um médico, se você está esperando uma ligação urgente, aí é uma outra situação, mas fora isso, por que o telefone fica ligado, entendeu? Com o som ligado o tempo todo, atrapalhando o momento de culto. Aí você vai para uma audiência, você pode estar esperando o telefonema mais importante. Ou você escolhe entrar na audiência ou ficar com o telefone ligado. Porque dentro da audiência você não vai ficar com o telefone ligado, porque ele não vai poder tocar no momento da audiência. Você entendeu isso? Mas na casa de Deus, o Deus, o Todo-Poderoso, não. Aqui pode fazer do jeito que a gente quiser. Esse é o grande problema. Deus não tem realmente o tempo que nós devemos dar a Ele. Deus não tem a prioridade que nós devemos dar a Ele. Só que Marta está preocupada porque ela está recebendo Jesus. Ai, como é que vai ser? Jesus está na minha casa. De repente ele pode ter chegado sem ter uma programação pronta. E agora? A forma como Marta fala nos faz pensar que, por um lado, ela estava feliz por Jesus estar em sua casa, mas, por outro lado, a presença de Jesus estava impedindo sua irmã Maria de trabalhar. Precisamos entender que, se nos dispomos a servir, não podemos nos queixar se alguém não está nos ajudando. E esse é o maior problema. Essa é a maior questão. As pessoas estarem preocupadas com os outros. Você não se dispôs a servir? Faz a tua parte. Ah, mas ele não está fazendo. Isso compete a você? Se não compete a você, você não está numa posição de liderança para poder falar alguma coisa sobre isso, então faz a sua parte. Não se preocupa com quem não está fazendo. Faz você. Ou você está fazendo... Se você está fazendo para o Senhor, Deus está vendo. Agora, se você está fazendo para as pessoas verem, aí é uma outra situação. Você está perdendo tempo. Pessoas que fazem coisas para os outros verem, seres humanos verem, para poder ganhar ali algum prestígio, alguma posição, alguma coisa, algum reconhecimento, esquece. O dono da obra não é o líder da igreja. O dono da obra é Jesus. O líder tem que ser respeitado, ele é uma autoridade constituída por Deus, mas você está fazendo para Deus. Não é para os homens. Nós vemos isso com muita facilidade. Quer ver? Você congrega numa igreja, não congrega? Se a igreja souber que o pastor da igreja não vai no dia de domingo, por exemplo, e a igreja tiver ciência disso, muitos crentes não vão. Ah, o pastor hoje não vai estar, eu não vou. Por quê? Porque ele vai, então parece que ele vai porque o pastor está, para o pastor ver que ele está indo, para o pastor saber que ele está participando. Como assim? Você está indo para o Senhor, é para Deus. Por causa disso, há pastores que nem comunicam que não vão poder estar presentes porque sabem que tem alguns membros que só de saber que ele não vai, não vão. Seja domingo ou seja qualquer outro culto. Então isso é muito triste. Não é assim que nos comportamos muitas vezes? Como? Ela está certa de que está correta e espera de Jesus. Precisamos entender que se nos dispomos a servir, não podemos nos queixar se alguém não está ajudando. Aí eu não tinha lido essa última parte aqui. No entanto, Marta vai além, pois atribui a Jesus a responsabilidade de julgar aquela situação. Jesus agora virou juiz, naquele momento. E quem foi que colocou Jesus como juiz? Marta. Ela está certa de que está correta e espera que Jesus esteja do seu lado. Presta atenção agora, ó. Não é assim que nos comportamos muitas vezes? Achamos que nós estamos certos e por isso Jesus está do nosso lado e contra a pessoa que, em nossa visão, está errada. Eu estou certo. Ela está errada. Jesus está comigo. É? Mas o que Jesus tem a dizer sobre isso? Isso que você acha que está certo ou certa e a outra pessoa está errada. O que Jesus tem a dizer sobre isso? Devemos sempre atentar para o que é a nossa opinião ou a nossa visão e o que é a palavra de Deus tem a dizer sobre o assunto em questão. Os maiores conflitos que existem em famílias, entre irmãos em Cristo da igreja, nos relacionamentos do dia a dia, pessoas dentro do trabalho, não está envolvendo a questão do que a Bíblia diz ou não diz. Está envolvendo o que eu acho. O que eu acho, eu quero que se torne regra para que o outro faça. Não, essa é minha opinião, essa é uma decisão minha, esse é meu jeito.
É assim que eu gosto de fazer. Mas o outro não tem nenhuma obrigação de fazer do meu jeito, de como eu acho. E aqui eu não estou falando de alguém que está subordinado num cargo, trabalhando numa empresa e tem ali alguém que está sobre na chefia, na liderança, para poder mandar. Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de dia a dia. E aí, dentro da própria família, um irmão acha que é de um jeito, o outro acha que é de outro, aí ele quer fazer o irmão fazer do jeito, a irmã fazer daquele jeito, Uma casa, por exemplo, tem lá jovens, né? E a mãe ensinou a cozinhar e tudo, aí tem uma que tem um jeito, começa por um jeito, a outra começa por outro. Aí uma quer reclamar como a outra faz. Não, você tem que fazer desse... Não, não tem que fazer desse jeito. O importante é como vai terminar. Tá sendo feito? Vai ser feito? Então tudo bem, sem nenhum problema. Não tem desperdício, não tá quebrando nenhuma regra. Então deixa fazer do jeito. Mas a gente tem muito disso. E aí começa. Isso aí é uma coisa que traz muito problema nos relacionamentos. E isso causa inimizade, não amizade. Você sabe dirigir, aí alguém tá com você dirigindo, aí você quer dizer pra ele como ele tem que fazer ou como ela tem que fazer. Ei, é você que tá no volante? Não. Ela tá fazendo alguma imprudência, alguma imperícia, alguma coisa errada? No sentido assim, de botar a vida de vocês em risco? Não. Mas eu acho que melhor. Você acha, mas ela não acha. Então respeite a opinião das outras pessoas. Aprenda a respeitar. Ainda que você não concorde com determinadas coisas, mas aprenda a respeitar. Você vai viver de maneira melhor. Você vai ter menos conflito com as pessoas. Você vai ter menos problema. Sabe qual é o nosso maior problema? É que nós queremos sempre estar certo. E enquanto nós não aprendermos a respeitar a opinião das pessoas, nós vamos ter sempre inimizade ao invés de amizade. E às vezes nós vamos criar inimizade contra o próprio Deus, porque nós vamos discordar de coisas que Deus está fazendo, porque nós nos achamos na posição de poder dizer para Deus, eu não concordo. Quem sou eu? O caco. O barro, para dizer para o olheiro o que eu acho ou deixo de achar. O que interessa o que eu acho? Interessa o que ele acha, o que ele diz, o que ele faz. Ele é o Senhor, eu sou o servo. 5. O conselho de Jesus a Marta. Lembre-se que nós estamos aqui falando da amizade de Jesus com uma família em Betânia. Então agora Jesus vai dar um conselho para Marta. Marta faz um pedido para Jesus para intervir naquela situação e olha o que Jesus vai dizer. Versículo 41 e 42, ou melhor, o que Jesus diz. E respondendo Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Marta pede para Jesus falar para Maria vir ajudar. Jesus diz que Marta está afadigada e ansiosa e ainda diz que o comportamento de Maria naquele momento é o comportamento que se esperava. Olha isso. Às vezes apresentamos nossas queixas a Deus contra outras pessoas e nos deparamos com uma realidade muito semelhante à de Marta naquele momento. Ela queria que Jesus olhasse para Maria e dissesse, ajude sua irmã. No entanto, sua natureza ativa e dinâmica a impediu de perceber que aquele momento não era de preocupação com os preparativos, mas sim de dar total atenção a Jesus. Até porque ela não sabia se Jesus poderia ter um outro momento como aquele. E aqui nós precisamos parar e pensar. Precisamos viver cada momento de nossa vida como um momento único. Você não sabe se você vai ter uma nova oportunidade. Você não sabe com aquela pessoa, com aquele familiar. Você não sabe. Então viva cada momento da melhor maneira possível. Viva cada momento da maneira que você puder se doar para que você possa ter satisfação, alegria de ter feito tudo que poderia ter feito. Porque você não sabe o amanhã, nós conhecemos o hoje. Pare de protelar.
Esses encontros, talvez, de família. Vamos tentar acertar as coisas, porque nós não sabemos. Pode ser que amanhã não dê mais tempo, alguém não esteja mais junto conosco. E como será? Marta não sabia se teria uma nova oportunidade de ter Jesus em sua casa de acordo com daquela situação, como aquele momento. Às vezes nós não aproveitamos os momentos. Nós temos oportunidades, estamos sempre correndo. Você pode ver, há pessoas que não têm tempo para nada, com ninguém. Não tem tempo para a mãe, não tem tempo para o pai, não tem tempo para o filho, não tem tempo para a filha, não tem tempo para o marido, não tem tempo para a esposa. Você vai ter tempo para quê? Ah, mas é muita coisa. Desacelera um pouco. Começa a tirar o que não é importante, o que não é primordial. Às vezes tem muita coisa porque você se dispõe a fazer coisas que não é para você fazer. Tem vezes que as pessoas estão assoberbadas de coisas porque elas querem pegar mais coisas para fazer, sabe? Foi criado, a nossa mentalidade foi criado que você deve fazer o máximo que você puder e não importa. E até a exaustão. Fomos ensinados dessa forma, é obra de Deus, você tem limite. Você não é um ser só espiritual, você é um ser físico, seu corpo precisa descansar. Você não é um ser só espiritual, você é um ser social, você precisa de se relacionar. Através de relacionamento você aprende coisas. Maria estava aos pés de Jesus aprendendo. Através de relacionamento você aprende coisas que Deus não vai falar com você. Coisas que Deus não vai revelar para você, mas que falou com alguém e vai passar para você para quê? Para que um precise do outro. Deus faz assim. Eu preciso de alguém, alguém precisa de mim. Nós precisamos das pessoas desde que nascemos e vamos precisar delas também no momento que nós tivermos partido. No momento da partida, para ser sepultado, nós precisamos de pessoas. Porque senão você fica lá jogado. E você já não está mais aqui, corpo, fisicamente falando. Mas você vai precisar de alguém para te enterrar. Pastor, essa palavra é uma palavra dura, forte, é verdade. Pensa nisso. Cuide dos relacionamentos das pessoas. Olha essa amizade que Jesus tem com essa família, que coisa importante. Imagine uma família que tem amizade, tem relacionamento com Jesus. Como é que ela vai se tratar um para com o outro? Tanto é que o primeiro ponto que alguém vai se casar, quando alguém quer se casar, procurar um candidato ao casamento, uma candidata ao casamento, é como é a vida dele ou a vida dela em relação a Deus. Ele ama a Deus sobre todas as coisas, ele teme a Deus. Porque se ele amar a Deus sobre todas as coisas, temer a Deus, e se ela amar a Deus sobre todas as coisas e temer a Deus, ele é obediente a pai, ele é obediente à mãe, ele vai respeitar o cônjuge, ela vai respeitar o cônjuge, porque ela não quer pecar contra Deus. Ele não quer pecar contra Deus. Então, isso é o ponto, é o auge. Você começa por esse ponto, o ponto mais importante. Como é a vida dele ou dela com Deus? E aqui, vida com Deus não é pregar, não, hein? Não pensa que ele é pregador. As pessoas podem ser pregador e não ter vida com Deus, não. As pessoas podem dirigir igreja e não ter vida com Deus, não. Tem muita coisa acontecendo no meio cristão. Você tem que ver o relacionamento dele com Deus no dia a dia. É disso que eu estou falando. Ela pode estar na mesa de oração e não quer dizer que ela tenha vida com Deus, não. Tá numa posição, não dá a ninguém crédito de ter vida com Deus. Vida com Deus é demonstrada através de transformação de vida, de obediência aos mandamentos de Deus. É isso que é vida com Deus. Preste atenção. É por isso que a história se encerra com Jesus dizendo, né? Porque ela estava preocupada com os preparativos. Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas. Ele repete o nome dela 2 vezes para enfatizar o que dirá com amor. Jesus fala com amor com Marta. Ele afirma que ela está ansiosa e sobrecarregada com muitas coisas. Isso significa que ela estava preocupada e inquieta com todos aqueles detalhes desnecessários naquele momento. Sua mente era um campo disputado por muitas preocupações e seu coração era um mar agitado, castigado por muitas tempestades. Ela estava preocupada com algo que não era necessário naquele momento.
Ela corria de um lado para o outro sem encontrar sossego em seu coração ou alívio em suas obras. Sabe quando você descobre que toda essa correria sua é desnecessária? Quando às vezes Deus permite, ele permite, eu não estou falando que Deus faz, estou falando que Deus permite. Às vezes a gente adoece. E aí coisas que a gente achava que era impossível ficar sem fazer, a gente descobre que tem como não fazer. Porque a gente está doente, a gente não tem como fazer. E a gente fala assim, meu Deus. Mas tem gente que nem assim aprende. Nem assim aprende. E pode desacelerar um pouco. Sabe, vive uma vida totalmente acelerada. E isso, aquilo, e não tem tempo para se relacionar com Deus. Não tem tempo para se relacionar com a sua família. Está na hora de parar. De cultivar relacionamento com Jesus em família. De conversar das coisas de Deus com seu irmão, com a sua irmã, com seu pai, com seu filho, com sua mãe, com sua filha, com a sua esposa, com seu marido. Vocês têm tempo para conversar as coisas de Deus, trocar experiências, ser instrumento para edificar um ao outro, orar um pelo outro, impor a mão sobre o esposo, impor a mão sobre a esposa, impor a mão sobre o filho, impor a mão sobre a filha, os filhos imporem as mãos sobre os pais e orar pelos pais também, não há nenhum problema. Quando temos a amizade de Jesus na nossa família, a coisa funciona muito bem. Não é uma família perfeita, não é uma família que está isenta de erros, mas as coisas começam a funcionar. Olha o que Jesus diz. Ele estabelece um contraste entre muitas coisas e uma só necessária. Ou seja, Marta está preocupada com muitas coisas. Jesus diz, uma só. Você tem que aprender, Marta, o que é prioridade. Uma só. Ele aponta para a prioridade no momento apenas. Uma coisa é necessária, que é prestar total atenção a Ele. E é dar atenção a Jesus. Não adianta estar fazendo muita coisa quando nós não estamos fazendo o principal. É hora de pensar. Às vezes nós estamos envolvidos com muita coisa, mas o principal está ficando de lado. Ele diz que Maria escolheu a boa parte porque ela foi sensível à prioridade do momento. Jesus conclui dizendo que essa parte não lhe será tirada. Maria escolheu a parte espiritual naquele momento, porque naquele momento era o momento. Era aquele momento. Essa era a parte importante. Ninguém pode roubar de nós aquilo que aprendemos aos pés de Jesus. O conhecimento é algo que ninguém pode nos tirar. A parte mais importante da vida cristã é aquele que somente Deus vê. É aquela que somente Deus vê. A menos que tenhamos um encontro pessoal e particular com Cristo, todos os dias acabaremos como Marta, ocupados, mas não abençoados. Você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Não? Então levante as suas mãos agora para Cristo, aceite Ele como Senhor e suficiente Salvador. Procure uma igreja mais próxima da sua casa e diga ao pastor, olha pastor, eu aceitei Jesus num programa na internet e o pastor lá me pediu para procurar uma igreja e disse que o senhor me falaria o que eu devo fazer. E com certeza a sua vida será outra. Você está tão ocupado fazendo algo para Jesus que deixa de passar momentos de comunhão com Ele? Às vezes é o que eu falei aqui antes. Tá lá ocupado na secretaria o tempo inteiro, tá ocupado na tesouraria o tempo todo, tá ocupado na parte da assistência social o tempo todo e não tem tempo na cozinha da igreja o tempo todo, não tem um revezamento, não tem alguém que possa ficar uma hora para você poder ir cultuar lá junto com a igreja local, não? Se você não se preocupar com isso, ninguém vai se preocupar não. Eu aprendi uma coisa. Se você se dispuser e começa, vem uma coisa, você abraça, tá fazendo, glória a Deus, é para Jesus, outra. Mas se você não vigiar, daqui a pouco você tá sobrecarregado ou sobrecarregada de coisas que vão além da sua capacidade. Aí você começa a adoecer, você começa a não dormir direito, você começa a ficar ansioso ou ansiosa. Daqui a pouco você tá desenvolvendo uma depressão. E aí alguém vai dizer, a obra de Deus não leva ninguém a uma situação dessa. A obra de Deus, não. A obra de Deus com equilíbrio, não. Mas a obra de Deus com desequilíbrio, sim. Uma pessoa pode ficar deprimida, ansiosa, pode ter problemas físicos por causa de ter um desgaste por ir além do que
ela suporta. Porque obra não para. Tem obra para fazer 24 horas por dia. Você precisa reconhecer seus limites e entender que você não é o único que faz, ou a única que faz. Então não me venha dizer que a obra de Deus, envolvimento na obra de Deus não adoece, porque vai adoecer sim, se você fizer ela de forma desproporcional ao que você consegue fazer. Isso aqui não é nenhuma heresia, isso é uma verdade. Tem muitos pastores aí estressados. Pastores aí dentro de um quadro terrível. Por quê? Tem uma exaustão. Porque estão aí tão envolvidos que chega a exaustão. E aí o corpo não aguenta mais. Aí às vezes fica doente. Pessoas que estão envolvidas. Pregadores! Eu vejo pregadores, palestrantes, conferencistas, envolvidos com tantas atividades que daqui a pouco o médico falou, para, você tá com estafa, pode parar. Aí o médico para ele. Aí alguém vai dizer, o demônio não é o demônio, não. Você é um ser espiritual, mas você também é um ser físico, emocional e social. Em nome de Jesus, coloca isso na sua cabeça. Senão você vai fazer com que a sua família, infelizmente, tenha você menos tempo, ou você tenha menos qualidade de vida. Porque você não reconhece os seus limites, meu irmão, minha irmã. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Não deixe que seu serviço se transforme em algo que vise o seu próprio interesse. E aqui é verdade, porque tem muita gente, às vezes, que está envolvida nas coisas de Deus, na obra de Deus, porque está visando algo próprio seu. Um alcance de alguma coisa, a conquista de alguma coisa, está numa posição. Não está visando o trabalho do reino, não está visando Cristo, a glória de Cristo. Jesus não culpou Marta por estar preocupada com as tarefas domésticas. Não. Ele não está dizendo para Marta, olha, você não precisa se preocupar com nada disso, viva só o espiritual. Não é isso que Jesus está falando. Ele só pediu que ela estabelecesse corretamente as prioridades. É possível um serviço perder a essência, tornando-se um mero trabalho cheio de tarefas, totalmente desprovido de devoção a Deus, quando você não prioriza as coisas da forma correta. Então você pode estar apenas realizando um trabalho, a obra em si está sendo beneficiada, mas Deus não está se agradando. Por quê? Porque você não está fazendo aquilo com a motivação certa e da forma correta. Podemos equilibrar serviço e adoração. Porque alguém pode dizer, Maria era melhor do que Marta. A igreja precisa muito mais de Marias do que de Marta. Errado. Tem lugar para Marta e tem lugar para Maria. E você vai entender isso aqui agora. Martas e Marias podem servir e adorar juntas. Isso é possível através de cultivarmos um relacionamento íntimo e constante com Deus. As Martas servem, mas também adoram. As Marias adoram, mas também servem. É claro que às vezes as Marias não vão servir na proporção das Martas. E às vezes as Martas não vão adorar na proporção das Marias. Mas nem por isso vão deixar de adorar e vão deixar de servir. Reconheça cada um o seu chamado e pronto. Mas não. A Marta cisma que todo mundo tem que ser Marta. E a Maria cisma que todo mundo tem que ser Maria. Aí os conflitos, as inimizades. Não pode ser assim. Tudo isso é possível e o melhor ainda é quando é feito em família. Vai ter Martas, vai ter Marias na família. Entenda isso. Família que tem amizade com Jesus, seus membros podem adorá-lo e desempenhar cada um seu chamado de forma harmoniosa. Bom, que tal uma arte digital para o seu negócio, para o evento da sua igreja, festividade, tá? Da igreja, dos jovens, das irmãs, congressos, ou para você que quer também anunciar o seu trabalho, ou você quer anunciar a sua agenda? Preste atenção nesse aviso. Que tal uma arte digital? Manhãs Artes Digitais. Criação de artes para congressos, festividades, cultos, chás, eventos em geral, profissionais liberais, empresas e muito mais. Peça já a sua hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 971 76 40 15. Manhãs Artes Digitais.
Então não deixe de pedir a sua arte digital aí, tá? O telefone tá na tela, o WhatsApp, DDD 21 97176 4015, e eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? A partir de R$19,90 é um preço bem acessível. Bom, 6. O amor de Jesus pela família de Betânia. Agora nós vamos falar aí da última parte da mensagem, que é o capítulo 11, tá? O versículos agora aí, o 5, tá? E o versículo, se não me falha a memória, o versículo de número 11. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e a Lázaro. Aqui temos uma família que tinha uma dedicação genuína e forte a Jesus. João 11:2 vai falar sobre isso, que desfrutava de íntima comunhão com ele, como já vimos em Lucas 10:38-42, que eu acabei de mostrar, e que era especialmente amada por ele. João 11, versículos 3-5 mostra isso também. Não se trata de Jesus mostrando preferência por pessoas, pois essa família se voltava para ele. Aqueles que desejam ter tempo com Jesus precisam cultivar um relacionamento com ele, através da oração, leitura, meditação e prática da palavra. Não adianta você achar que tem gente que é o queridinho de Jesus, que isso aí é um termo que se fala, mas que não é real, quando você, na verdade, você não quer relacionamento com Jesus, você quer os benefícios, mas você não quer cultivar relacionamento. Não tem como, se você não fizer a sua parte, não tem como cultivar relacionamento, não tem como ter essa proximidade com Jesus como outras pessoas têm. Se na esfera humana as coisas são assim, muito bem, você está aqui me assistindo, digamos que alguém proponha colocar um canal aqui no YouTube, tá? Você está assistindo o vídeo aqui no YouTube, ou se você estiver assistindo esse vídeo porque alguém compartilhou essa parte em outra rede social, tudo bem. Você pode pensar na rede social aonde está. E aí alguém se propõe a colocar um canal no YouTube. E ele vai lá, coloca o nome do canal, né? Começa a gravar vídeos e tudo, mas ele não tem uma persistência, uma perseverança, uma constância. Ele não tem uma assiduidade, ou seja, ele grava o vídeo hoje, aí ele vai pensar daqui a 15 dias ele grava outro, aí depois ele grava daqui a 7 dias, daqui a pouco ele grava daqui a 10 dias. Ele não tem uma programação fixa. Sabe quando é que ele vai crescer, o canal dele vai ser divulgado pelo próprio YouTube? Nunca! Porque ele não faz a parte dele. Mas ele olha alguém que tá ali, Deus tá abençoando e diz assim, eu quero também conseguir que o canal também fique assim. Mas você quer seguir o mesmo caminho, a trilha? O que é correto, o que é certo para se chegar lá? Porque tem muito esforço. Tem que ter muita dedicação. Você está disposto? A mesma coisa é o relacionamento com Jesus. Às vezes as pessoas querem ser usadas por Jesus, mas não quer relacionamado com Jesus, só quer ser usado. E quer ser usada, sabe para quê? Para as pessoas olharem e falar assim, pastor Mário Luna, Deus usa ele. Irmãos, Deus não opera nessas circunstâncias. Pode esquecer, Deus não tem compromisso com essas coisas não, tá bom? Aqueles que desejam ter tempo com Jesus precisam cultivar um relacionamento com ele através da oração, leitura, meditação e prática da palavra. Tá. 7. Jesus fala sobre Lázaro como amigo. Versículo 11. Assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Você que leu o capítulo 11 de João sabe que Jesus recebeu uma notícia que Lázaro tinha morrido, tá? E tudo. E ele demorou-se e chegou lá, já tinha 4 dias que Lázaro tinha morrido. E nesse versículo aí é onde ele diz que vai despertar o amigo. Chama Lázaro de amigo. Nesse versículo, Jesus fala sobre Lázaro como amigo. Um amigo, enfatizando o vínculo próximo que tinha com a família de Betânia. Lázaro passou por momentos de tristeza, aflição, enfermidade, e morreu. No entanto, Jesus anuncia que irá despertá-lo, despertar Lázaro do sono, demonstrando seu poder e intimidade com essa família, com essa amada família. Então Jesus está dizendo, o que aconteceu com Lázaro era para a glória de Deus. A permissão de Lázaro morrer é para que a glória de Deus fosse manifesta através da ressurreição que o Senhor Jesus faria ali naquele momento. No entanto, se Jesus amava Marta, Maria e Lázaro e tinha uma amizade com essa família, por que permitiu que Lázaro ficasse doente? Olha a pergunta. Antes dele morrer. Por que Jesus permite ele ficar doente? Porque nós temos a história completa. Você concorda comigo? Mas eles que estão vivendo cada passo da história, Lázaro ficou doente. Opa, por que Lázaro ficou doente se Jesus ama? Isso é uma pergunta. Vamos continuar.
Por que demorou tanto para chegar? Ué, quem ama, deixa para lá? Larga? Deixa de lado? Havia um propósito por detrás disso. Um propósito que eles não conheciam até o momento da ressurreição de Lázaro. E nós temos que ter muito cuidado também com essas coisas. Preste atenção. Por que não deu uma ordem à distância para curar Lázaro como fez com o servo do centurião? Ele não fez isso com o servo do centurião? Por que ele não deu uma ordem? Lázaro, receba saúde, Lázaro levanta. Porque se ele cura Lázaro, e aí nós podemos falar dessa forma, se ele cura Lázaro, seria apenas uma cura, mas ele não era para curar, era para ressurreição, era para ele ressuscitar. Seria uma ressurreição. Jesus ia operar uma ressurreição na vida de Lázaro. Ele ia ressuscitar Lázaro. E isso ia trazer conversões. Deu para entender? Há um propósito por trás disso. Quantos de nós também fazemos essas perguntas quando enfrentamos adversidades em nossas vidas? Um pai que fica doente, uma mãe que fica doente, uma esposa que fica doente, um marido que fica doente, um filho que fica doente. Algum problema, desemprego. Alguém se levanta contra você e você pergunta, se Jesus me ama, por que ele permite isso? Preste atenção. O salmista confiava na proteção do Senhor e declara no Salmo 27:5, pois no dia da adversidade ele me esconderá em seu pavilhão, no esconderijo do seu tabernáculo, ele me colocará sobre uma rocha. Deu para você entender? O Senhor é aquele que nos protege, o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos livra. O fato de Jesus nos amar e nós o amarmos não é garantia de que seremos protegidos de problemas e dificuldades na vida. João 16:33. Inclusive, nós podemos passar pela perda de um familiar. Passamos aqui essa hoje é a última exposição de uma série sobre relacionamentos em família. Passamos aqui por um tema quando os pais sepultam seus filhos. Mas Jesus não ama? Por que ele permite um filho morrer prematuramente, novo? Crianças. Nasce e morre no ventre. Por que Deus permite isso? Essa pessoa serve a Deus. Por quê? Por quê? Por quê? São os porquês da vida. Preste atenção aqui. Afinal, o pai ama seu filho. Agora preste atenção, ó. Por que ele permite, né? Mas o amor do Senhor não é garantia que nós não vamos passar por aflições. Agora preste atenção, ó. Afinal, o pai ama seu filho e, no entanto, permitiu que ele bebesse o cálice do sofrimento e experimentasse a vergonha e a dor da cruz. Jesus era amado pelo pai, mas o pai permite ele morrer, sofrer, padecer. Não devemos pensar que o amor e sofrimento são incompatíveis. Não devemos. Deus Pai ama Jesus, mas deixou ele sofrer. Na verdade, porque tinha um propósito. Na verdade, eles se unem em Jesus Cristo. O amor e o sofrimento se uniram em Jesus. O Pai ama Jesus, mas permitiu que ele sofresse para nos trazer salvação. O Pai também nos ama, mas permite que problemas e dificuldades cheguem até nós para que nossa fé seja aperfeiçoada e possamos crer nele, independente das circunstâncias. E mais ainda, consolarmos outras pessoas que estão passando pelo caminho que nós já passamos. É isso. Hoje as aflições podem atingir os crentes fiéis a Deus, os seus escolhidos. As igrejas terão as Maria, que perseveram em amorosa devoção ao Senhor. Perseveram em amorosa devoção ao Senhor. As igrejas vão ter Martas fiéis nas obras. Mas não quer dizer que a Marta não vai ter momento de adoração e a Maria não tem momento de serviço, tá? E os Lázaros que sofrem e morrem. Problemas, aqueles que são bem mais difíceis. Famílias desse tipo talvez exclame: até quando te esquecerá de mim, Senhor? Salmo 13:1. No entanto, o apóstolo Pedro nos traz entendimento a respeito das aflições e provações. Preste atenção. E eu quero deixar uma coisa bem clara. Talvez você diga assim: no que edifica Deus ter permitido que o meu filho fosse embora, minha filha fosse embora, meu marido fosse embora, minha esposa fosse embora, minha mãe fosse embora, meu pai fosse embora? Estou falando de partida. Ou também perdas como o casamento que acabou e outras coisas que podem ter acontecido.
A grande questão na parte de perda, no sentido de partir, morte, é que nós não compreendemos, mas o tempo daquela pessoa terminou. Acabou. Ou aquela pessoa buscou que esse tempo terminasse, abreviando seus dias, porque colocou sua vida em perigo. E Deus permitiu, porque ela fez uma escolha, ela teve direito de escolher. Então nós vamos ser consolados pelo Senhor. É difícil? Muito. Mas a nossa vida não pode acabar por causa disso. Você precisa seguir em frente. Você precisa ir adiante. Porque se você ficar paralisado ou paralisada porque alguém te faltou, então o propósito de Deus na sua vida vai parar juntamente com isso. O tempo daquela pessoa terminou. Deus permitiu que houvesse a partida. E você? A sua vida para também? Você vai viver como se não estivesse vivo? É hora de acordar, é hora de se levantar. Tem tempo para tudo. Tem o tempo do luto, o tempo do choro, mas aí tem o tempo de se levantar. Lembra de Davi? Lê lá primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30. Chegou um momento que Davi chega e encontra a cidade toda destruída, a família foi levada, e ele não sabia se a família estava viva ou morta. Nós sabemos, porque temos o texto todo, mas na época ele não sabia. E eles choraram até que não tiveram mais força. Ou seja, eles tiveram o tempo da dor, do choro, mas aí teve um momento que acabou o tempo, porque eles não tinham mais força para chorar, terminou. Eles tiveram que parar de chorar. Às vezes você já chorou, mas agora Deus está dizendo para você, é hora de levantar. Segue, porque você tem vidas para ser usada, você vai ser usada para vidas para levar consolo também. 1 Pedro 1,7 na NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro, que pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. Provações vão fazer com que a nossa fé seja uma fé firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Como é que se revela uma fé verdadeira? Através dos momentos difíceis de não abrir mão. Por isso que o conceito de vitória da Bíblia é diferente do conceito de vitória do mundo. O conceito de vitória do mundo é você estar sempre em cima. Você só ganhar, 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 ganhar. O conceito de vitória da Bíblia é você passar pelas dores, pelas aflições, pelas angústias, pelas agonias e continuar firme em Cristo. Não abrir mão da sua fé. Esse é o conceito de vitória da Bíblia. Vamos para a nossa conclusão de hoje. A amizade de Jesus com a família de Betânia nos ensina a importância de estar próximo do Senhor, ouvir sua palavra e priorizar a comunhão com Ele. A postura de Maria ao se assentar aos pés de Jesus e ouvir sua palavra nos incentiva a buscar esse tempo de intimidade e aprendizado. A preocupação de Marta nos alerta sobre os perigos de nos distrairmos com afazeres e nos esquecermos do que realmente é essencial, lembrando que não é uma condenação ao que Marta estava fazendo, mas a forma que ela estava fazendo naquele momento. O momento era um momento dela dar atenção para Jesus e ela estava priorizando muito mais o serviço. Ela poderia estar envolvida em algum tipo de serviço, mas que não ficasse afadigada do jeito que ela estava e ansiosa. Deu para você entender? Isso aqui é importante. O conselho de Jesus a Marta nos mostra a importância de escolher a melhor parte, que é estar em comunhão com Ele. Além disso, e isso não quer dizer que Marta não tinha comunhão. Tá? O conselho de Jesus a Marta nos mostra a importância de escolher a melhor parte, que é estar em comunhão com Ele. O que Jesus estava falando é que naquele momento era o momento dela dar atenção. Era o momento ali deles estarem em comunhão com Jesus. Elas estarem em comunhão. Quem estava ali em comunhão com Jesus? E Marta não conseguiu perceber isso. Tá? Além disso, a demonstração de amor de Jesus pela família de Betânia e a referência a Lázaro como amigo evidencia o vínculo especial e próximo que podemos ter com o nosso Senhor. Que esses ensinamentos inspirem-nos a cultivar uma amizade profunda com Jesus e a priorizar a presença dele em nossas vidas e famílias, buscando a boa parte que jamais nos será tirada.
Jesus diz em João 15,14: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. A amizade de Jesus só é possível através da obediência. E aí sim nós podemos ter a amizade de Jesus. Tem pessoas que dizem assim, os amigos de Jesus, né, tá aqui conosco visitando, mas eles não fazem o que Jesus manda ainda. Eles nem servem a Deus, então eles não podem ser classificados de amigos de Jesus, porque a Bíblia diz que amigo só é aquele que faz o que ele manda. Jesus diz para os seus discípulos: não vos chamarei mais servo, mas sim amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Ele não tem relacionamento com o seu senhor. Os escravos da época não tinham relacionamento com os senhores, eles não sabiam de nada sobre a vida do Senhor, eles só recebiam ordem. Jesus está falando: eu estou levando nível entre eu e vocês de relacionamento dentro também de uma amizade. Vocês são amigos. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Deus seja louvado por isso. É importante dizer isso aqui. Tá? E eu quero dizer mais uma coisa aqui para você, entenda. Eu faço a recomendação desse vídeo aqui. Por que eu faço a recomendação desse vídeo sendo uma aula aqui dentro do programa Entende Tu Que Lês? Porque geralmente aulas da escola dominical as pessoas só querem assistir elas na data. Essa aula vai ser ministrada no dia 25 de junho de 2023. O Entende Tu Que Lês não. Ele não está preso ao tempo. Mas por que eu recomendo essa aula, que inclusive é aula de encerramento sobre o tema de família, relacionamentos em família? Porque ela vai trazer ainda mais conteúdo sobre esse assunto que eu tratei aqui nessa exposição de hoje. Então, que você assista essa aula, e eu estou fazendo essa recomendação justamente se você já está assistindo essa aula depois que esse vídeo de hoje, depois que essa aula já passou. Então não deixe de assistir essa aula aqui, que vai ficar o link dela lá no final, para você poder clicar nela também. Porque é importante que você faça isso, tá bom? Então é isso que eu tenho a dizer para você. Vamos esperar o que iremos assistir no próximo programa, aí nós já vamos começar a tratar de uma outra temática, tá? Entende tu que lês Apocalipse 17, do 1 ao 6, que diz: a igreja diante do espírito da Babilônia. É sobre essa temática, e a primeira lição trata disso, mas é sobre essa temática, como é que a igreja deve se comportar diante do espírito da Babilônia, tá? O sistema do mundo aí e como a igreja deve se posicionar. Então, esse será o próximo Entendes Tu Que Lês. Vai ser uma nova, tá? Uma nova série de exposições sobre essa temática. A igreja diante do espírito da Babilônia. Aí vai vir outros assuntos que estão ligados a essa temática. E não se esqueça, investimentos para um casamento saudável, né? Tem aí essa palestra gravada com 6 partes, tá? Compromisso do casal, o papel da esposa, com participação da minha menina princesa Ângela Manhãs Luna, o papel do marido, a vida sexual do casal, e não tem nada que vai te deixar aí desconfortável, muito pelo contrário, vai ter inclusive informações na área da saúde importantes sobre essa questão. Comunicação do casal, sem comunicação não dá, tá? E colheita do casal. O link também vai estar aí, o vídeo vai estar aí para você clicar no final da tela, tá? Faculdade Vitória em Cristo tem vários cursos que você pode fazer. Eu indico você clicar no link aqui na descrição e escolher um e se cadastrar no módulo grátis. Caso você se agrade, você passa a ser aluno depois, tá? Nesse momento, participe do projeto Mais 3 Inscritos do canal. E nesse momento eu não posso deixar de perguntar: você já se inscreveu? Já ativou o sininho das notificações? Já deu o like desse vídeo? E outra coisa, deixe seu comentário o que você achou desse Entende Tu Que Lês hoje, sobre esse assunto, a amizade de Jesus com a família em Betânia. Fala aí o que você, dentro do que foi comentado, o que você achou, o que você tem a dizer, de que lugar você está assistindo, tá bom? Nesse momento nós vamos orar, e eu quero orar para que nossa família sirva ao Senhor num relacionamento profundo, porque isso vai trazer uma harmonia dentro da nossa casa e vamos poder interagir cada um dentro do seu chamado. Vai ter gente que vai se comportar mais como Marta, mas tem o lado de Maria. Tem gente que vai se comportar mais como Maria, mas tendo o lado de Marta. Vai ter gente também que às vezes vai passar por situações de aflições, mas o Senhor é maravilhoso. E naqueles casos que alguém perdeu alguém da sua família, receba o consolo de Deus. Eu creio no consolo. Mas não deixa a sua vida parar não, a vida continua.
Se Deus ainda te permite ter vida, é porque o tempo com você não terminou e tem algo ainda para você fazer para o Senhor. Então vamos trabalhar para o Senhor, vamos adorar ao Senhor, vamos dar graças a Ele, Senhor, ainda que teve a perda. Mas eu te dou graça porque eu preciso continuar, eu preciso ir em frente. Tá bom? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero apresentar em Tuas mãos agora, Senhor, a vida de cada família. Que haja um relacionamento contigo, Teu Filho Jesus Cristo, para que haja harmonia, para que haja comunhão, para que cada um possa prestar a adoração e o serviço da forma no qual o Senhor chamou. Senhor querido, que tenhamos amizade com o Senhor. Vós sereis meus amigos se fizeres o que eu vos mando. Nos ensina, Senhor, a te obedecer, porque essa é a prioridade. Eu apresento cada um que assistiu, Senhor, esse programa. Que o Senhor venha abençoar suas vidas, que o Senhor venha abençoar suas famílias. Eu te agradeço pelo fechamento, Senhor querido, dessa série de programas, Pai querido, falando sobre relacionamentos em família no Entendes Tu que Lês. Senhor querido, é mais um ciclo completo e eu quero te render graças porque não é fácil, Senhor. Foram 13 mensagens, Senhor. Eu te agradeço, eu te louvo, eu te bendigo. Tu és maravilhoso, Senhor. Eu coloco a vida de cada inscrito, de cada membro do canal. Eu te rendo graça por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, na próxima tela eu tô deixando para você aí a recomendação dos vídeos e nesse momento termino com a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos vocês que aguardam a volta do Senhor e todos digam amém!